Salve, salve, galerinha! Tire as crianças da sala. Sim, estou fazendo um paralelo a Rock Go, enfim. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. O segundo episódio do Comentando desta semana! Yes! Sim, e hoje mantendo aí a sequência de filme, porque de alguma forma, toda vez que eu faço uma pauta, a semana se pauta nisso. Hoje é dia de falar de Hellraiser de 2022, porque eu só consegui ver ele algumas semanas atrás. E eu quero falar dele, porque eu falei do livro, eu falei que voltaria aqui pra falar do filme, mas eu achei que eu voltava pra falar dos anos 90 antes. Mas eu vou falar do de 2022 primeiro, depois a gente volta e fala do de 90. Me deram uma ideia interessante e já começo compartilhando ela, que foi eu fazer talvez uma live mostrando o filme ou fazer alguma exibição assim em vídeo. Tô pensando nessa possibilidade, se você anima dessa ideia, comenta, interage de alguma forma. Se você é meu amigo, me manda uma mensagem no WhatsApp, na rede social que você preferir. Tá, mas vamos lá. Vamos falar de Hellraiser, porque sim, eu quero falar um pouco desse filme, cara, porque, mano, que filme bacana. Eu ia falar que é um filme muito bom, mas, sei lá, né, vai que eu começo já chocando você e você fala, vou desligar, não desligue, isso vai melhorar. Mas vamos lá. Inicialmente falando, Hellraiser de 2022, ele é um reboot, remake, whatever, como você quiser chamar, todo inspirado na mitologia dos livros do Clive Barker, teve como diretor o David Bruckner, produção de Clive Barker, David S. Goyer, Kate Levine, Mark Toberhoff. O filme lá fora, não vou falar Brasil, ele lá fora, ele saiu em 28 de setembro de 2022 pela Hulu. Era esperado que saísse pela Star Plus, só o senhor sabe o que aconteceu, porque esse filme não saiu, apareceu algumas semanas atrás, eu acho que um mês, tá de 15 dias a um mês atrás. Ele apareceu nas plataformas digitais para aluguel e compra. Que aí eu já vou deixar adiantado as plataformas onde você encontra esse filme, que é Google Play, Apple TV, Amazon Prime Video ou YouTube. Você encontra nessas plataformas para você assistir o filme e conhecer um pouco melhor. Eu recomendo sim que você assista. Já começo dizendo isso. Eu acho que você tem que assistir as obras de Clive Barker. Leia o livro de Hellraiser ou ouça o podcast aqui, o Comentando no 97. Se você fala, porra, Paulo, mas eu já assisti os antigos, eu quero ver o novo, onde eu vejo? Vai lá nessas formas, ou, sei lá, não somos a favor da pirataria nem de queda de caminhão, mas vocês entenderam. Mas vamos falar um pouco desse Hellraiser, porque assim, eu não vi os antigos ainda, é um desvio de caráter foda que eu tenho e eu preciso corrigi-lo, mas eu quero falar desse novo. E tô aqui empolgadaço pra falar dele, olha. Assim como eu tava empolgado pra falar de Terça de Esquina Marinha, que olha que legal, falando de filme de terror empolgado. Quem vê nem imagina que eu sou a pessoa mais cagona do mundo. Mas enfim, vamos lá. Esse Hellraiser novo, ele é focado na Riley, que é uma ex-viciada. Ela tá limpa há algum tempo de drogas e nisso ela meio que precisa de grana e ela topa ajudar o namorado dela a abrir um container. Sim, gente, eu sei que isso é ilegal, mas assim, ela topa. É uma ideia merda? É uma ideia merda. A gente sabe que pode dar ruim? Sabemos. Mas ela topa. E lá tem a caixinha de Lemerchan, que é a lendária caixinha dos Cenobitas. E ela desvenda a caixinha de Lemerchan e a partir daí diversas situações vão acontecendo. Porque ela tem que solucionar, porque dá um B.O. gigantesco envolvendo a irmã dela sumir, né? Depois que ela soluciona a primeira vez a caixinha de Lemerchan. E aí a gente vai numa espiral de morte, violência, dor, prazer e whatever. Cara, e eu tô dando uma sinopse totalmente bugada porque eu quero falar os pontos principais. O primeiro deles é: o filme, ele não tem tanto gore quanto os antigos tinham. Isso é o que eu sei, eu já vi muito por cima algumas cenas. Mas ele não tem tanto gore. Porém, puta merda, que bagulho gostoso de assistir, mano. Primeiro porque, assim, existe um ponto na mitologia, isso no livro tá muito especificado, que os cenobitas, eles só são vistos por quem porta a caixa, por quem realmente abriu a caixa. E aqui é muito legal essa ideia deles colocarem uma mina que é ex-viciada pra ser a portadora da caixa, porque ela não sabe se é devaneio por conta da abstinência, né, do tempo sem usar drogas, ou se realmente ela tá vendo aquilo. Então isso é muito legal. Além disso, é muito bom o ritmo do filme. O filme tem 1h40 também, tem quase 2 horas, e volto de novo na minha pergunta de terça-feira. Por que as produtoras acham que o filme de 2 horas é bom? Esse filme podia ser menor? Poderia também. Mas assim, ele é um filme que funciona dentro desse tempo. E sim, ele poderia ser menor porque dá pra cortar algumas coisas. Mas, cara, é muito interessante a ideia, como eles pegam um conceito do que o Clive Barker mostra e eles conseguem transpor pra esse filme
sem parecer burro, sem parecer piega, sem parecer chato, sem parecer arrastado, maçante ou como você quiser chamar. É muito interessante quando você vê os cenobitas vindo e a primeira morte, a primeira leva, né, quando eles levam a primeira pessoa, que é o irmão da Riley, é bem interessante porque originalmente era pra Riley. E nisso, o Pinhead, né, atual, que é a Jenny Clayton, ela olha pra ela e fala assim: essa ponta, ela tem que ter o seu sangue. Ou é o seu sangue, ou será o sangue de outra pessoa. Então, tipo assim, isso é muito legal. Assim como é muito bacana, porque eu não li ainda Evangelho de Sangue, mas dizem que no Evangelho de Sangue ele explora melhor essa mitologia, né, das configurações dos lamentos, né, da caixa e tal. E, cara, é muito... Aqui eu realmente vou ter que falar isso. É foda. É foda o fato do bagulho ter 7 configurações, precisar de 7 almas, pra então você ter uma audiência com... Isso não é spoiler, porque meio que isso é explicado no começo, tá? Pra que você consiga ter lá um rolê, audiência. O que vem daí, aí já é spoiler, eu não vou entrar no mérito. Mas é muito legal a questão da configuração, né? De terem 7 configurações. É muito legal a forma como o filme aborda essas questões. Porque eu acho muito bacana, tipo assim, que a cada momento que acontece alguma coisa que faz com que os cenobitas venham, gera-se essa necessidade da caixa mudar. E toda vez que a caixa muda, muitas vezes a gente não vê o exato momento, a gente só vê depois, quando a caixa mudou, etc. Isso é muito legal. Os personagens em si, eles são muito bacanas. Eu acho, Raposão, acho o plot twist, que tem um plot twist aí, ele, pra mim, ele é um pouquinho forçado, ele não precisava. Mas, sim, ele funciona muito bem dentro da história. Toda a ideia, a estética que o filme traz é muito legal. Até a mudança nos cenobitas, porque originalmente eles realmente eram roupona de couro e tal, tanto que o Clive Barker foi em casa de sadomasoquismo e tal. Enfim. E aí entra na questão que eu gostaria já de deixar muito claro. E isso eu lembro que quando eu tava lendo o livro, eu comentei, né, só preciso de uma pessoa, e se essa pessoa estiver ouvindo no podcast, talvez ela lembre, e ela me olhou com uma cara meio, mano, você curte esse bagulho muito peculiar. Mas, cara, é muito engraçado quando você para pensar que as criaturas que dão medo do caralho, eles simplesmente são concebidos com a ideia de prazer, e eles usam roupa de couro, a lá sadomasoquismo. Mas é maravilhoso, porque, cara, quando os cenobitas aparecem, mesmo não sendo um gore muito explícito, ele é uns momentos que você fica, tipo, fudeu. Você põe a mãozinha na cabeça assim e grita, fudeu, 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 deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. E, caralho, é maravilhoso, é maravilhoso. Porque todas as cenas dos cenobitas eu realmente ficava com o cu na mão. Fiquei tanto quanto eu fiquei com outros filmes. Porque, mano, você sabe que no momento que alguém é furado com a caixa, você sabe que deu ruim. E fica aquela sensação de, putz, antecipação. Puta, é agora, é agora, é agora. E quando eles aparecem, você percebe que a pessoa não tem pra onde fugir, mano. Isso é muito legal. Assim como eu acho muito bacana o fato de realmente, como eu disse, só a Riley a princípio eu consegui ver eles. Porque do meio pro final, não é tanto spoiler, não acaba sendo spoiler, mas do meio pro final meio que acontece um fato que faz com que as outras pessoas que estão junto com ela consigam vê-los. E, mano, o medo que eles ficam, dois cenobitas, é real, porque você vê que, tipo, são criaturas que elas estão pelo objetivo. Elas realmente querem matar essas pessoas. E isso é muito... Uau! Mano, que nível! Além disso, ele é um filme que, mesmo não apelando pro gore, ele apela muito bem às ideias que ele tem. Ele mostra muito bem a que veio, né? Para um primeiro filme, porque eu acredito que isso vai ter continuação, eu acredito que sim, a Hulu vai explorar isso até onde der. O Clive Barker, se ele realmente ficou satisfeito com o resultado final, ele também vai tentar explorar isso até onde der, até onde ele puder. E eu não acho errado. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu quero muito que ele explore isso. Por quê? Porque, mano, funciona. Funciona. É muito bom quando você percebe em dado momento o Clive Barker olhando e falando assim. O Clive Barker olhando e falando assim, não. Quando você percebe que há uma alma ali, que há realmente um projeto que ele quer ganhar dinheiro, obviamente, e ele quer fazer muita coisa. Ele quer realmente mostrar a que veio e, tipo assim, não considerar nada do que veio antes. Porque sim, dizem que de 10 filmes, 2 do antigo Hellraiser vale a pena. Então, assim, pô, é um momento da gente realmente evitar dessa franquia. O conceito em si ele é muito bom, a forma como se apresenta é muito boa, eu acho que tudo é muito bom. Eu acho não, né? Eu tenho certeza, porque senão eu não estaria aqui falando super bem desse filme.
Porém, é um filme que, como eu disse, ele existe algumas conveniências de roteiro, principalmente do meio pro final, que são muito chatinhas, principalmente no terceiro ato, que é uma conveniência que me incomodou um pouco, porque não que ele tire o senso de urgência, ele pelo contrário, ele mantém. As revelações finais são bem interessantes, mas assim, é uma conveniência que acaba, tipo, meio que, putz, a gente podia ter mantido um pouco mais de suspense. O plot twist, ele também é um pouquinho nhé, eu esperava mais. Assim como a cena final, eu acho ela uma boa cena justamente porque ela levanta um gancho fudido pra continuação. Só que eu achei meio complicado, assim, como é que eles vão fazer com relação a quem vai herdar agora a caixa, por N fatores. Mas, assim, no geral, é um puta filme legal. É um filme que eu recomendo muito que você assista se você gosta disso, principalmente se você gosta de terror, ou se você às vezes queria assistir o filme, mas ficou com receio, porque, putz, será que ele honra? Mano, ele honra muito, ele entrega muito, e é o famoso, não pedi nada, ele tá me entregando mundos e fundos. Então, sim, vejam Hellraiser, Renascido do Inferno 2022. Aproveitem, assim, leiam os livros. Eu não vou fazer propaganda porque eu não tenho parceria com o Darkseid, ninguém me manda livro, ninguém me manda nada. Mas enfim, vocês sabem que tá saindo pela Darkseid os livros, os dois, né? Tanto o Hellraiser quanto o Evangelho de Sangue. Então vão lá comprar. Como de costume, quando eu indico alguma coisa, eu simplesmente falo que ou vocês vão assistir ou vocês vão comprar, mas dificilmente eu deixo o link por um motivo muito simples. Eu quero que vocês vão, procurem com a vontade de vocês e conheçam. Se eu colocar link aqui, vai aparecer que eu tô falando pra vocês, me paguem por isso. E não, cara, eu quero que você assista porque você gostou do que você tá ouvindo, da empolgação desse narrador que tá mudando aos poucos, tá se soltando cada vez mais e preparando aí cada vez mais um podcast mais divertido e maluco pra vocês, tá? Mas sim, esse episódio é mais curto porque quando eu falo de filme eu sempre nunca sei necessariamente o que falar, às vezes eu deixo anotação, às vezes eu não deixo, vai saindo o que eu quero falar da minha cabeça, e eu acho que para falar de Hellraiser, assim como eu falei do livro, é isso. Mas sempre lembrando, comentando, tem 2 episódios semanais, todas as terças e quintas, só semana, uns 15 dias atrás, que foi quarta e sexta, por motivos de, né, as últimas 2 semanas aí que foi quarta e sexta, por motivos de eu precisava, e real, galera, eu precisava muito tirar um momento pra mim, precisava muito descansar, pôr as ideias em ordem pra voltar aí com esse gás que eu tô, como vocês estão percebendo, e é isso. Tá, mas assim, não deixe de avaliar o podcast, né? Avalie aí no Google Podcast não, na Amazon, no Apple Podcast e no Spotify, não deixe de dar sua avaliação. Por favor, indica o podcast pra um amiguinho, mano. Certamente, você que tá ouvindo, tem um amigo que gosta de Hellraiser, indica esse podcast pra ele. Faça esse favor, se você não quer, Paulo, mas eu não quero mostrar pra ele mais um podcast de Hellraiser. Tem Skid da Marink, cara, mostra Skid da Marink. Ah, mas ele não gosta, ele gosta de musical, tem La La Land, cara. Tem Artista do Desastre, tem série, cara. Tem quadrinho nacional. Indica o podcast de Valente, de Flower Pot, de Kamen Rider. Mano, você tá ligado que aqui a gente tem mais de 140 episódios, onde você tem uma gama de coisas pra indicar. Tem muito anime e mangá também, tá? Mas assim, a gente considera que é bem variado. Mas assim, nos próximos episódios a tendência é variar cada vez mais, é vocês verem um Raposo cada vez mais diferente. Sempre lembrando também que agora nós temos um blog, então você além daqui, que tem sempre um cantinho agora pra comentar aqui no Spotify, você também tem lá o blog, cara. Então vai lá no blog, se você não quer ouvir, putz, Paulo, eu não sei quais agregadores tem, vai lá no blog. No blog tem todos os agregadores que temos e você pode conferir com gosto. Tá, mas sempre lembrando que estamos nas principais plataformas agregadoras. E sim, eu estou falando voz de retardado, cara, não sei porquê, mas estamos nos principais agregadores: Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music e Spotify. Então não deixa de conferir. Nos vemos na terça que vem, ou talvez antes, não sei, vai que surja algum anúncio bombástico aí que não entre na rapidinha do Raposo. Cara, que nome merda eu coloquei nesse quadro, mas enfim. Vai que surge alguma coisa que dá pra entrar aí num comentário especial ou até mesmo num extra. Mas em todo caso, galera, por hora é isso. Um abraço. Minhas redes sociais estão aqui embaixo e nós fomos!